Se você caiu aqui nesse vídeo, deve estar procurando um tradutor, né? Ou deve ter tido algum problema com algum. Bom, meu nome é Marina e eu vim aqui como tradutora e revisora e também como contratante de tradutores e revisores contar para vocês o que vocês podem avaliar num profissional para que vocês não se decepcionem com o serviço dele depois. O primeiro ponto que você pode olhar é a formação do profissional. Não existe no Brasil uma regularização quanto à profissão de tradutor. Então, qualquer pessoa com qualquer formação pode ser um. Então, o que eu sugiro que vocês observem nesse aspecto? Tem 3 possíveis formações para você começar a pensar num bom profissional. Eu acho difícil contratar um tradutor que não tenha feito ensino superior. Porque para um texto acadêmico, para um texto científico, eu acredito que a experiência de estar na universidade é muito importante. Então, recomendo que vocês procurem um profissional com ensino superior. Quais áreas que ele pode ter sido formado? Pode ter feito letras, tradução ou qualquer outra área do conhecimento, qualquer outro curso. Quais as ressalvas e as vantagens de cada um desses? Primeiro, o profissional de letras. Eu acho que é o mais difícil de medir a qualidade, porque os cursos de letras, na maioria das vezes, são de licenciatura. Isso quer dizer que os alunos são treinados para dar aula. Muitas vezes eles nem têm muitas aulas de inglês, aulas de português, aulas de escrita, de revisão. Então, assim, o fato de a pessoa ser formada em letras não garante que ela vai fazer um bom trabalho. Então, vocês vão precisar olhar outros aspectos além desse para garantir que o profissional é bom. Mas aí eu vou falar deles depois. O curso de tradução é um curso raro. Ele tem poucas universidades no Brasil. A maioria é pós-graduação, é paga, é um outro tipo de curso mais curto. Então, vocês vão ter dificuldade de achar alguém formado em tradução. Mas eu acho que é uma vantagem caso você encontre. Porque o curso de tradução forma tradutores. Então, lá, mesmo que a pessoa não seja da sua área de conhecimento, esse tradutor vai ter aprendido a buscar a terminologia da forma mais eficiente e correta possível. Ele vai ter estudado muito inglês e português, vai ter aprendido a revisar, vai ter aprendido a escrever bem. Então, assim, eu entendo que é o curso mais completo porque ele forma exatamente tradutores. É claro que tem alunos que não saem muito bem no curso, que não se dedicam e que vão se tornar profissionais ruins. Mas, em termos de formação, eu entendo que é a mais completa para ser um tradutor. E tem a última opção, que é qualquer outra área. Porque, como eu disse, como a profissão não é regularizada, qualquer pessoa de qualquer área pode fazer esse trabalho. E as pessoas que estão na academia, principalmente na pós-graduação, sabem que existe uma demanda muito grande de tradução e revisão de textos. Então, se essas pessoas sabem português muito bem ou sabem inglês muito bem, elas acabam se destacando e oferecendo esse serviço. Nesse caso, o que você tem que observar? Eu tenho um colega que faz tradução aqui no meu grupo de pesquisa, ou tem uma pessoa que deixou a carreira acadêmica para se tornar tradutor de artigos de determinada área. Você tem que conferir se essa pessoa é realmente boa em inglês, se ela realmente entende dos processos que a tradução exige. E como que você vai observar isso? Você vai ver se ela estuda por fora, né? Se ela faz cursos de tradução complementares, se ela estuda inglês com frequência e sem parar, né? Se ela está sempre se atualizando ou não. Porque, gente, para traduzir, não basta ter um inglês bom. Você precisa ter um inglês excelente, quase nativo, para conseguir traduzir um texto para o inglês, que é a maior parte dos casos, né? As pessoas precisam traduzir textos para o inglês e não para o português, que é mais difícil, né? Porque você precisa entender muito bem a língua que você está escrevendo, certo? Então, se a pessoa não é da área de letras ou tradução, você tem que observar se ela realmente sabe inglês bem. Certo? Desse ponto é isso.
Aí chegamos na parte da terminologia, que é uma das que mais preocupa os autores acadêmicos, né? Eu recebo sempre que a gente faz algum orçamento aqui na UNA, alguns autores falam, porque tem os termos técnicos, vocês vão saber quais são, vocês vão conseguir traduzir, ou então a pessoa já manda os termos técnicos em inglês e tal. E aqui eu tenho algumas observações para fazer. Primeiro, se você contratou um profissional formado em tradução, ele sabe procurar termos técnicos. Então, mesmo que ele nunca tenha traduzido um texto da sua área, ele vai saber onde procurar, mas é claro, pode ser que ele erre alguns, pode ser que ele precise te perguntar algumas coisas, e isso é totalmente normal. Provavelmente alguém da sua área vai ter mais facilidade, porque já vai conhecer os termos, né? E aí vai usar com mais precisão, né? De forma mais correta. Mas tem que observar aquela questão do uso do inglês em si, né? Ver se ele vai saber usar as outras palavras do inglês que não os termos técnicos. E o profissional formado em letras tem aquele aspecto que você tem que olhar as duas coisas, né? Se ele realmente é bom de inglês e se ele realmente conhece as técnicas de tradução para buscar a tradução de termos técnicos. Nesse caso, se for um profissional de letras ou de tradução, é bom perguntar se a pessoa tem experiência. Porque tem muitos tradutores também que não têm experiência com texto científico. Então, se você for para essa pessoa, ela vai ter alguma dificuldade de traduzir os termos técnicos, de entender o formato do texto, a estrutura do texto. Então, tente buscar alguém que tenha experiência com o texto científico. E aí a gente chega no terceiro ponto que é mais relacionado a isso, que é o conhecimento da escrita acadêmica. Por isso que eu falei para vocês, deem preferência para alguém que passou pela academia, que fez uma iniciação científica, um TCC, que entendeu como que funciona a estrutura do texto científico. E aí, qualquer uma dessas formações que eu falei para vocês vale. Se a pessoa ainda estiver na academia, pode ser ainda melhor, porque aí ela vai estar, por exemplo, numa pós-graduação e talvez esteja produzindo também, então ela vai entender muito bem o seu jeito de escrever, de onde você está vindo. E observe se a pessoa faz cursos complementares ou já fez cursos complementares relacionados à escrita científica em inglês. Eu já falei isso num outro vídeo, acho que o vídeo que eu falei sobre como eu aprendi inglês científico, que isso é uma coisa que você aprende à parte. Você não estuda no curso de inglês regular, você não estuda na escola. Você tem que parar e pesquisar. Eu quero aprender sobre escrita científica em inglês. Aí você vai maratonar todos os vídeos aqui do canal, você vai olhar todos os posts que nós já colocamos lá no Instagram, você vai procurar sites de centros de escrita, de writing centers, de universidades estrangeiras e vai entender o que eles querem do seu texto. Se o seu tradutor, o seu revisor não fez isso, não faz isso, provavelmente ele vai entregar uma tradução mediana ou genérica, sabe? Não vai ser tão focada ou precisa com relação ao estilo de escrita de um artigo científico. Então, observem isso. E observem também se ele tem experiência com esse tipo de texto, porque é um texto específico. Tem muitas questões que eu acho que é importante que alguns tradutores não observam. Por exemplo, os termos de estatística. Eles costumam se repetir muito, as estruturas de estatística costumam se repetir muito em vários artigos. E às vezes, se você não conhece, você traduz de um jeito num, de outro jeito no outro, não entende muito bem como funciona. Então, é legal procurar alguém que já tenha experiência. Quarto ponto, ver se a pessoa já tem artigos traduzidos publicados. E aqui não necessariamente que ela tenha escrito, mas para tradutores que levam a profissão como uma profissão mesmo, né, levam a sério, eles em geral têm uma página de divulgação, né, seja um site simples, ou um Instagram, ou um LinkedIn, ou se você pedir o próprio currículo da pessoa, e lá vai ter alguns links, ou você pode pedir para esse tradutor, falando assim, eu já traduzi esse artigo que foram publicados, né? Tem que ser publicado, né, gente? Então, você já vai saber que a pessoa tem experiência com algumas áreas e que ela já conseguiu passar pela banca de revisores das revistas, né? Então, é legal saber essa informação. Nem todos os tradutores conseguem fazer isso, porque muitas vezes a gente não tem controle do que o autor faz com o texto traduzido, né? Às vezes ele não avisa, ou então
ou desiste de publicar, acontece. Então, assim, fiquem de olho nas redes sociais desse tradutor, ou no currículo, etc., para vocês saberem se os artigos que ele traduziu ou revisou já foram publicados ou não. E aqui vale também perguntar para clientes desses tradutores, se vocês puderem, tiverem acesso, né? Fulano já traduziu com esse tradutor, então pergunta como que foi a experiência, né? Como que foi, se ele conseguiu a publicação ou não, se teve muitas críticas dos revisores ou não. Daí vocês já se preparam. A gente não mantém um banco de links de artigos publicados que a gente já traduziu, mas sempre que algum cliente dá um feedback, a gente posta lá nos stories. Então, se vocês acompanham a gente, já devem ter visto a gente falando. Porque o autor, um cliente nosso, posta assim, deu certo a publicação, consegui, não teve nenhum problema e tal. Aí a gente posta lá para vocês saberem. Quinto e último ponto, que é muito importante para vocês não perderem dinheiro, tá? Que é garantia. O texto científico tem a particularidade de ser avaliado, né? Você vai traduzir o seu artigo e esse artigo vai ser avaliado por 2 ou mais revisores, né, da revista. O que acontece? Essa revista pode falar, precisa de uma revisão de inglês, mesmo depois de você ter pago alguém, um profissional, para traduzir aquele texto. E aí, esse tradutor, se ele for um tradutor ético, um profissional, ele vai falar assim, eu reviso para você sem custo de novo o texto. E é o que a gente faz aqui na UNA. Se o seu texto foi para a revista falou que ainda tem problema de inglês, a gente revisa de novo sem cobrar. Se o seu tradutor não faz isso, você vai perder dinheiro se isso acontecer, né? A ideia é que você garanta o seu serviço, né? A gente garante isso. São pouquíssimas situações em que o texto volta para a gente revisar. Então, perguntem se o seu tradutor oferece alguma garantia. Essa garantia também deve envolver o reembolso do dinheiro pago, caso você tenha submetido o seu texto. Os revisores questionaram e você não quer revisar com essa mesma pessoa, você não confia, acha que não vai dar certo. Aí você pode receber o seu dinheiro de volta. É assim que a gente faz aqui na aula também. Mas, gente, tem um ponto importante da parte de vocês que vocês têm que garantir para esse profissional, para vocês também serem éticos com ele. Isso já aconteceu com a gente e não é nada agradável, nada confortável. Quando a gente revisa algum texto, principalmente a revisão, tradução nem tanto, pode acontecer de a gente mandar alguns comentários, que às vezes a gente não consegue resolver sozinho com as informações que tem no texto. Então a gente fala, fulano, esse trecho aqui ficou confuso, a gente reescreveu dessa forma. Foi isso mesmo que você quis dizer? Ou então, olha, esse termo aqui parece que não está muito adequado, sugiro que você reveja, ou sugiro outra coisa, sabe? Então a gente deixa alguns comentários que dependem da ação do autor. Se você pega esse texto, apaga todos os comentários, não faz nada com relação às sugestões que a gente deu, não tem como a gente garantir que o seu texto vai ser bem visto na revisão, pelos revisores da revista, né? Porque a gente falou que tinha coisas que precisavam mudar e que dependiam do autor. Se o autor não faz nada, vai ficar coisas pendentes no texto. Então, não dá para garantir o serviço se o autor não contribui dessa forma, certo? Então, tomem cuidado com isso, com a garantia, porque a garantia é daquilo que a gente entregou, desde que o autor também faça a parte dele quando necessário. Esses comentários, gente, são mais pontuais, dependendo do texto. Às vezes vai um comentário no texto, mas às vezes tem textos muito problemáticos que vai 10, 15 caixinhas de comentário e aí você precisa olhar uma a uma para poder resolver. Mas isso tudo, gente, é para garantir que a mensagem de vocês, o texto que vocês escreveram, esteja coerente, claro e realmente falando o que vocês querem dizer, que não tenha nenhuma mudança de significado, certo? Bom, eu coloquei esses 5 pontos aqui, mas imagino que vocês devem se perguntar, né? Mas como que eu vou saber essas informações? Principalmente se for um tradutor mais iniciante ou se for um tradutor mais informal, e eu vou falar um pouco mais disso aqui. Ele não tem uma página de divulgação, ou ele não
Não conheço ninguém que tenha feito algum trabalho com ele. Como que eu vou saber essas informações? Primeira coisa, perguntar. Manda um e-mail com uma lista de perguntas e torce para que a pessoa seja sincera respondendo, né? Depois, tentar achar outros clientes. Também não sei se isso vai ser fácil ou não para vocês, mas se vocês conseguirem, conversem com outros clientes para entender a experiência dessas pessoas. Olhe as páginas de divulgação desse tradutor se ele tiver LinkedIn, Instagram, YouTube ou um site, né? Perguntem se ele tem. E se nada disso funcionar, peça o currículo do tradutor, né? Que ele vai explicar lá o trabalho dele, os cursos que ele já fez, a experiência que ele tem, os artigos que já foram publicados, e aí vocês vão conseguir fazer uma boa avaliação daquele profissional, se vale a pena, às vezes, até pagar mais caro por ele ou não. E por fim, gente, cuidado com bicos. Eu sei que a gente está passando por uma crise muito séria na academia, né? Que a gente tem aí inúmeros cortes de bolsas, quase não tem concurso para professor. Assim, a academia está bem sucateada, eu entendo e eu sei que isso existe. Mas ao mesmo tempo é o resultado da pesquisa de vocês, né? É o nome de vocês que vocês estão tentando colocar aí nas revistas mais importantes do mundo, né? Revistas de alto impacto, querem promover a pesquisa de vocês. Se vocês pegarem o rico dinheirinho de vocês e derem na mão de alguém inexperiente, que esteja fazendo só um bico, pode ser que vocês joguem o dinheiro fora. E eu falo isso, gente, com... como é que fala a expressão? Com propriedade. Aqui na UNA, não sou eu que faço todos os textos que chegam, não consigo, é simplesmente impossível. Então, eu avalio muitos tradutores, muitos revisores para definir se eles vão trabalhar com a gente ou não. E acontece de chegar a gente e falar assim, eu não tenho experiência nenhuma com texto, ou então eu faço isso porque é um bico, eu preciso de dinheiro esse mês, eu tenho inglês bom, vou fazer. Isso é muito comum na tradução, porque a profissão não é regularizada. Pode ser que tenha tradutores fazendo bico, pesquisadores talvez fazendo bico, que são bons tradutores? Pode, gente. Mas eu acho que vocês não estão apostando assim muito alto, sabe? Acho que vale a pena pesquisar um pouco mais para ir atrás de alguém com mais experiência, com mais formação, que realmente estude para entregar um bom serviço para vocês. E isso eu acho que vale para qualquer coisa. Se você quer economizar mesmo, tipo, não quero pagar caro, eu quero um trabalho aqui rápido e tal, tudo bem. Procure uma pessoa aí perto de você que faz mais barato, que não tem muita experiência e vê no que dá. Mas, se você tem um artigo importante, que você depositou um certo conhecimento, um tempo, quer garantir que o texto seja publicado, invista na escolha desse profissional. Pode ser que ele custe mais caro? Pode ser, quase certeza. Mas você vai garantir um trabalho melhor. Bom, e essas são as dicas que eu escolhi para trazer para vocês, espero que tenha ajudado. Comentem aqui embaixo se vocês já tiveram uma experiência ruim ou boa com tradutores ou não. Se tiverem alguém legal para indicar, indiquem aqui também. E se vocês precisarem de algum serviço de tradução ou revisão, vou deixar aqui embaixo o link do nosso site da UNA e também do nosso Instagram para vocês conhecerem o nosso trabalho de tradução e revisão de textos, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber os nossos vídeos sobre escrita científica em inglês que a gente coloca aqui semanalmente e também de deixar o like aqui pra gente no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na semana que vem.